Deixa eu apresentar para vocês o Cunca, professor de mestrado do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas em Direitos Humanos do NEP-DH, da UFRJ, coordenador do Laboratório do Direito Humano, Cidade e Território, membro do Grupo Trauma e Catástrofe, mestre em Relações Internacionais pelo IRI-PUC-Rio, doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, da UFRJ, participa do projeto da Rede Lastro de Pesquisa. Como é que é trabalhar com direito humano, talvez no país que mais viole os direitos humanos no mundo? Cunca, para começar, uma pergunta Bom geral. dia. Bom, agora já é boa tarde, né, para a Conde, para todos os ouvintes, as ouvintes. Bem, acho que, como nós sabemos, trabalhar com direitos humanos é trabalhar a partir do, digamos assim, da própria crítica teórica aos direitos humanos e não só dos problemas e desafios para nós, mas é trabalhar no contrapelo, é como memória e verdade. É sempre trabalhar no contrapelo. Nós estamos sempre trabalhando para ouvir o silêncio dos vencidos, para trabalhar do ponto de vista dos subalternos, para questionar o modo de constituição da modernidade, da política do poder. E quanto mais ao sul, quanto mais não é colonizada a região, quanto mais marcada pela escravidão, se torna mais problemático esse desafio, mesmo que depois, quer dizer, o rebatimento dessa experiência de modernidade tenha lançado as mesmas políticas que são repressivas e outras no Sul tenham se lançado sobre o próprio Norte, né? Os Estados Unidos é como o Brasil, por exemplo, uma sociedade de encarceramento em massa, não é? Que desenvolve guerra externa e guerra interna permanente, né? E nesse sentido, de alguma maneira, cria esse ambiente que nós estamos vivendo. E, por outro lado, quer dizer, o Brasil como um Estado, um espaço de experimentação radical de modernidade que está ali no meio entre o centro e a periferia, ele tem marcas muito específicas, muito significativas, para a gente abordar, basicamente, numa era onde a banalização da crueldade está no centro de um quadro internacional grave, né? Banalização da crueldade. Esse tema, essa expressão realmente contempla o que a gente assiste no mundo todo, mas em especial no Brasil, né? O Brasil é um caldeirão de violação de direitos humanos. A gente vê agora uma movimentação para libertar, inclusive vou fazer parte dela, os presos do nosso sistema carcerário, que é o terceiro, acho que mais populoso do mundo, com mais de 770 mil presos, se não me engano, que foram presos por portarem a quantidade de maconha que foi descriminalizada agora. Quer dizer, tem que soltar essas pessoas, né, Cunca? Na realidade, grande parte do nosso sistema carcerário é de jovens que sofreram em função dessa economia política e cultura de violência, que é a chamada guerra às drogas, e o caráter punitivista, né, e o populismo penal característico do Brasil. O Brasil é um país onde se mobiliza, às vezes, semanas seguidas, uma cena que é uma senhora negra levando seu tio numa cadeira de rodas e ele morto, e isso domina a cena. O que é dominar essa cena? É punir milhares e milhares e milhares de cuidadoras, enfermeiras, empregadas domésticas, etc., e mulheres que ficam sob suspeição o tempo todo. Há uma construção branca, excludente, simbólica e punitivista. E nós vivemos sob essa lógica, e nessa lógica as políticas de extermínio, as políticas de chacina, as políticas de encarceramento fazem do Brasil. O que é a diferença entre a banalização do mal e a banalização da crueldade? É que na banalização do mal, tipo Hannah Arendt, há um velamento, há uma indústria da morte, a máquina do holocausto, ela se dá paralela, os fornos, a ciência, a inclusão, os recortes específicos, a lógica totalitária do nazismo formal e burocrático. E o que nós assistimos com o que assistimos em Gaza, o que assistimos no resto do mundo, ou na experiência brasileira, é que não há limite na ação, quer dizer, o Netanyahu, ou na fala do Bolsonaro, etc., eles não têm limite de assumir especificamente a ideia de extermínio do outro. Está no centro da política a lógica, né, de sem velamento. Na fala do Trump, para pegar o A fala exemplo do Trump também. aqui, e que a gente vê o despreparo da imprensa hereditária brasileira, Cunca, quando diz assim, diante do atentado ao Trump,
não é por violência que a gente vai resolver as coisas. Quer dizer, defende o Trump, que é o cara mais, sabe, terrível. Não é uma Eu coisa... acho que tem um paradoxo. Nós precisamos, a humanidade, a civilização, os homens, na linguagem de velamento. Não é? É preciso matar o pai para não matar o pai, dizia o Freud. Não é? Quer dizer, nós precisamos, de alguma maneira, a ideia da lei. O problema é que, quando o jurídico vira exceção, ele é um problema. E esse é um paradoxo para supostos liberais democratas que, na realidade, fazem uma razão cínica que não convive com limite. Por exemplo, quem supõe que é legítima as guerras americanas conduzidas pelos democratas, quer dizer, não consegue estabelecer qual é a relação entre a política formal norte-americana, que consegue estabelecer campos de aprisionamento, etc. É claro que com Trump vai a detenção das crianças. O que o Trump fez? Ele deteve crianças em campos de prisioneiros de concentrações. Aquilo que era Guantánamo, quer dizer, o que eu chamei a banalização do mal, ela tem as Guantánamos. A banalização da crueldade, ela é ostensiva, ela joga a criança na cela, quer dizer, ela parte para o extermínio aberto, ela parte para o direito de matar na rua, para aquele sujeito que mata. Como é que é possível ainda que nos Estados Unidos tenham matado o George Floyd daquela maneira? Porque existe, como aqui, um sujeito da, sei lá, polícia rodoviária e tal, pega e põe numa câmera de gás no automóvel e mata uma pessoa filmando, visível. Por que essa visibilidade? Porque nesses lugares há um apelo ao uso direto das armas, ao direito de matar o outro. Quer dizer, lógicas desse tipo são lógicas que quebram. E aí fica sem nenhuma mediação. E aí eu acho que ao jogar isso aí, a ideia é a ideia de que há extremismos que são equivalentes, quer dizer, ou seja, defender uma posição socialmente contra a desigualdade passa a ser considerado um extremismo. Isso é que é o encobrimento cínico que vela isso. Agora, nós temos todo o interesse em não ter a morte da Marielle, nós temos todo o interesse em não ter a morte da política, mas nós queremos conter as armas. Nós lutamos pela relação entre democracia e Estado de Direito, mas sem ilusão em relação ao uso da violência, não é? que o sistema utiliza permanentemente. Perfeito esse conceito. Eu até vou te perguntar, você tem livro publicado em que você fala sobre esse conceito da banalização da crueldade? Se não tem, é para ter, hein, Essa é uma conversa que eu vou ter hoje. Eu tenho uma porção de textos, inclusive sobre guerra e catástrofe, coisas assim, e textos de conjuntura, onde eu utilizei o tempo todo essa ideia, que na realidade tem um autor do tema da crueldade chamado Balibar, Etienne Balibar. Esse cara, que é um sujeito interessantíssimo, ele nos últimos tempos trabalhou essa ideia da violência extrema, que a gente, somando ao gozo punitivo, ao prazer em mostrar a violência, o sujeito diz, vou matar, tem que matar, e tem um gozo com isso, tem um prazer existencial com isso, essa ideia de produzir. Então, não é apenas a produção do inimigo, é o exercício do gozo punitivo com a morte do outro, mas isso é compensador dos tipos recalcados, porque isso acaba alimentando contradições muito grandes, porque a capatazia, qualquer assassino, qualquer miliciano, se considera ter direito igual ao poder, e isso começa a afetar as instâncias hierárquicas, foi o que aconteceu um pouco no Brasil. A turma do 8 de janeiro ia tirar do poder os juízes, os poderosos e tal, e os próprios eleitos, quer dizer, isso não interessava. Um Pazuello já era senador, não é? Os quadros do bolsonarismo, etc., já estão dominando 50 bilhões do orçamento público, quer dizer, é tudo sempre uma lógica muito perversa de ocupação de poderes em cima e embaixo, mas isso libera grupos para processos marginais e criminais. Não é à toa que hoje o tema é o tema da morte da Marielle no Congresso Nacional, né? Aliás, se você vai tratar de publicar esses textos, que bom, tomara que você publique e que depois você volte aqui para lançar esse trabalho conosco aqui, para dar esse privilégio para a gente. Agora, você não acha que... Daqui a pouco eu quero falar da Comissão de Mortos Desaparecidos com você, mas a questão das derrotas da direita na França, no Reino Unido, em Portugal, no Brasil, no México, isso não acena também para um momento que a gente pode
está indo em direção à civilização novamente? O que você diz? O que você pode Eu dizer? acho que três coisas são interessantes. Primeiro, não dá para apenas fazer alianças com o centro para combater a direita. É preciso nitidez. Um ambientalista tem que ter nitidez. O Partido Verde negociou demais com o sistema. Os socialistas negociaram demais com o sistema. Os comunistas sempre ficaram presos aos seus dogmas. Quando essas forças, os nacionalistas, ficam restritos à ideia, digamos assim, de uma política nacional. E isso tudo, e essas coisas ficam restritas. Quando essas forças se unificam, como na França, que elas articulam a república, a democracia, o social, o ambiental, mesmo sem uma unidade simplista, sem uma plataforma muito precisa, elas estão agindo, articulando uma gramática importante nesse sentido. E elas se dão porque também os projetos da direita estão colapsando. O centro fica parecido demais com a extrema-direita, quer dizer, isso anula, isso traz a ideia de um retorno à política. Em parte, talvez, as situações são um pouco específicas, sim, existe a possibilidade de também na ruptura, né, em que a razão cínica perde espaço para o extremismo fascista nas políticas pseudo-liberais, e isso põe à tona o estado de exceção, e a retórica da violência de direita perde força, aquela que diz nós somos antissistêmicos, quando fica claro que a direita não é antissistema, a direita é uma das faces do sistema, o fascismo é uma das formas, não é? E mesmo que ele elimine setores liberais. Isso já aconteceu lá atrás com um livro clássico de Marx chamado 18 Brumário, que eu já recomendo todo mundo a ler muito. Ele já mostra essa questão, como o próprio processo de opção do bonapartismo, né, do sobrinho do Napoleão lá, eliminando a República, ele não só extermina milhares de trabalhadores que tinham se rebelado da esquerda, mas ele também elimina republicanos, liberais, democratas, quer dizer, é gravíssimo. E ele aciona o quê? Uma massa marginal. Ele usa uma massa marginal capaz de cometer assassinatos e crimes na sua mobilização. Ao mesmo tempo, a ideia de revolução tinha chegado a um limite. Quer dizer, não havia esperança. E todos estavam presos aos mitos do passado, a fantasmas, a morte. Quer dizer, quando você elimina um pouco essa ideia, e esse é um pouco o debate da memória e da verdade para entrar nele, quer dizer, você não quer a memória e a verdade para ficar recordando, mas é para evitar que aquilo se repita. Então, como é que a gente faz para isso se repita? Porque a gente ainda vive o peso dessas marcas que puxam para trás, não é? Então, ali também, em alguns momentos, estamos puxados para trás. Ora, quando fica claro que o Bolsonaro, ou que o Trump, ou que a Le Pen, ou alguns puxam para trás, isso é fundamental, porque a ideia do neoliberalismo, ou a ideia de que eles estão buscando liberdade, né? Os neofascistas agora dizem, nós buscamos liberdade. Qual a liberdade? A liberdade de destruição, a arquitetura da destruição, da eliminação dos outros, o direito de burlar a lei. Quer dizer, é paradoxal, né? É muito paradoxal que todo o problema da forma jurídica tenha se tornado em forma repressiva ou em suspensão. Ou é estado de exceção, ou é passagem ao ato violento que não respeita a lei. Daí que a questão jurídica, que era uma questão fundamental para o debate sobre a sociedade, o Estado, a lei, caia numa decisão em que a gente tem que rever, do ponto de vista político, o lugar simbólico disso, porque é um capital simbólico. E a esquerda ganha na eticidade. A esquerda avança porque ela, moralmente, o Mélenchon é superior no debate, ele é superior porque ele defende a causa republicana. Isso é uma simbologia antiga e uma simbologia nova na França. A república está no centro. E a falação sobre república, pensando na guerra da Ucrânia, a falação sobre república reprimindo a população, desenvolvendo racismo e luta contra os refugiados, não é a república includente, não é. Então, isso é interessante, não é a liberdade, não é? Então, acho que, nesse sentido, sim, é interessante. Na França é o debate republicano, no Brasil são outros debates, é a questão racial, né, em parte, no Brasil, a questão das mulheres no Brasil, a questão do povo no Brasil, a questão popular. Né? Tem vaga nas suas aulas aí na UFRJ? Posso me matricular lá? Tem vaga? Eu fico imaginando, vocês estão tendo aqui, quer dizer, o privilégio de... O Cunca está dando uma aula para a gente aqui, fantástica.
Pode ser, né? A gente pode assistir suas aulas, né? Olha, na realidade, eu vou dar uma aula com um grande. Eu fui convidado para dar uma aula com um professor maravilhoso por causa de um tema decisivo. Eu estava trabalhando a crueldade e, de repente, fomos obrigados a trabalhar com Gaza e com o Rio Grande do Sul e com as violências sobre a favela que continuam no Rio de Janeiro, em especial no cenário brasileiro, a trabalhar não só com a crueldade, mas com a catástrofe. Então, a leitura crítica da catástrofe. Então, o professor Marildo Menegatti, que é uma pessoa muito estudioso das questões do capitalismo, das questões importantes da contemporaneidade, um filósofo, ele me convidou para dar uma aula junto com ele. Então, eu teria a honra de dar uma aula junto com o professor Vai Marildo. ser na UFRJ? Na UFRJ, nós vamos dar uma Agora, me diz disciplina. uma coisa. Você lida com psicanálise, com filosofia. Qual que é a formação? Porque você é professora, eu só falei direitos humanos, mas qual que é a sua formação original? Filosofia? Olha, eu comecei a vida me graduando em História, né? Antes História. eu não consegui concluir Economia, aí fui fazer licenciatura em História, depois eu fiz mestrado em Relações Internacionais e depois eu fiz Planejamento Urbano e Regional para estudar. Então, minha ideia é sempre trabalhar. Eu trabalho corpo, território e subjetividade. Bom, aí psicanálise a gente faz fora da universidade, é fora dessa chave, né? É a potência clínica fundamental e é uma necessidade, faz parte, né, de um dos pensamentos fundamentais. Errei Então, tudo, né? Não é filosofia, não é não. sociologia, nem psicologia, nem Não, nada. Mas na muito verdade, mais interessante, né? Porque você agrega todos esses temas, né? Mas eu, digamos assim, aquilo que é uma falha na nossa vida pode se tornar um acerto, digamos assim. O fato de eu nunca ter conseguido ser especialista em nada me tornou capaz de pensar alguma coisa a partir das minhas próprias falhas. Então, eu trabalho com isso, é como arte, como eu faço com desenho, por exemplo. Hoje eu estou trabalhando fortemente com desenho, com arquitetos e desenho também. Então Nós isso... temos muito o que conversar ainda, Cunca. Já estou colocando na tela aqui a Luciana Gatti, querida Luciana. Oi, Luciana. Um beijo, querida. Daqui a pouco é você aqui com a gente, tá? A Luciana é uma das maiores pesquisadoras brasileiras no mundo, aliás, sobre a Amazônia, viu, Cunca? Ela vai dar aqui vai atualizar para a gente o que está acontecendo nesse gigantesco ecossistema. Luciana, querida, dá um beijo para a gente aqui, antes de eu fazer a última pergunta para o Cunca. Tá bom, tá bom. A Márcia Castilho, obrigado, querido. Falsa equivalência só morre conservador. Marielle não teve escolha, Marcelo também não. Marcelo, acho que ela está se referindo ao motorista da Marielle. Era Marcelo o nome dele mesmo? Marielle Franco e Anderson Gomes. Não era Marcelo? Agora não sei de que Marcelo ela falou. Isabela da Milano, parabéns, jornalista Gustavo Conde, por seu canal de entrevistas maravilhosas. Obrigado por dar essa grande oportunidade ao grande público de se informar e esclarecer. A gente que agradece. Um beijo grande para você, Isabela. Comissão de Mortos e Desaparecidos. Demorou, o presidente Lula finalmente chancelou e nós estamos agora com ela reaberta. Queria um comentário teu sobre esse... semana passada você já tinha falado, agora queria que você dissesse para a gente um pouco assim, desdobramentos, né? O que pode ocorrer, o que pode ser bom nessa... Olha, nós temos 3 questões. Quer dizer, a primeira questão, era óbvio que é necessário que a justiça de transição deixe um efeito, uma necessidade inercial. O Brasil precisa de mudanças institucionais que superem. A gente assistiu com o Bolsonaro o elogio da tortura, o elogio das instituições. Quer dizer, o Brasil não cumpre requisitos básicos de reconhecimento de direitos e, além disso, a superação e a crítica à continuidade, à força das instituições nascidas da ditadura e tudo que elas têm a ver com a história, com a questão colonial, com a questão da escravidão, com todas as questões da problemática popular, negra e todas as segregações que no país tem. Então, é evidente que há razões as mais diversas e isso é fundamental se sustentar. Então, esse é o elemento. Esse elemento joga para o tema do testemunho e da verdade, quer dizer, joga para uma necessidade de construir uma ética, de romper com a ideia de que qualquer narrativa tem equivalência e sustentar uma leitura histórica em que prevaleça
as questões e critérios de defesa da vida, de defesa dos direitos políticos, de defesa da democracia e também, portanto, de todos aqueles que lutaram e resistiram e resistem contra esse tipo de regime opressor. Isso tem implicações principalmente na problemática educativa, inclusive nas instituições policiais, na formação dos juristas, quer dizer, onde nós temos uma enorme debilidade na consciência crítica de direitos no interior dos cursos e da formação jurídica, nos valores e atributos que isso se dá. Então, esse é um aspecto fundamental que tem a ver com modificações que nós permitiu-se o Bolsonaro ir às cerimônias de formação das agulhas negras, quer dizer, permitiu-se que o sujeito dissesse que tinha que jogar todo mundo na cova rasa, se permitiu a quebra de um limite ético. E isso a gente assistiu com uma força de um velamento importante. A nossa fraqueza político-militar não impediu que o Flávio Dino não convocasse a garantia da lei e da ordem, e só ter garantido o velamento do direito de intervenção na questão do 8 de janeiro foi suficiente para pôr na cadeia, para barrar o golpe, na simbologia. Claro que também no temor daqueles sujeitos que tinham apoiado o golpe contra Dilma, tinham apoiado tudo, tinham apoiado a Lava Jato e, de repente, se viram vítimas das forças pérfidas que eles liberaram na sociedade brasileira, porque na hora H, quando a magistratura, quando os generais observam, etc., estava tendo quebra das hierarquias, quebra dos valores, quebra tudo de que eles prezavam, e perda dos seus monopólios, como o uso e o manejo do poder no sistema jurídico, que é extremamente regressista e perverso. Por último, só uma observação, do ponto de vista material, o fato da Secretaria, o Ministério de Direitos Humanos, a área de Direitos Humanos, ela não tem força material e ela não tem força simbólica e poder que tinha no contexto mínimo, que já era um problema, no Ministério da Justiça. Então, nós temos um problema no modo como está estruturado o locus e o poder real de decisão. Terceira e última coisa, política de governo e política de Estado. Nós precisamos não só melhorar a política de governo, como garantir que isso seja política de Estado. E aí um pouco mais complexo o tema do Estado, acaba rebatendo, né? Na outra entrevista rebateu, quer dizer, qual é a natureza do Estado, o que é o Estado e como isso joga. E o Estado, como a gente sabe, é sociedade civil e sociedade política, como diz o Gramsci, ele é permeado por lutas, não é? E nós precisamos colocar essas lutas no centro. A Luciana quer falar, tá tão boa a entrevista com o Cunca que ela vai falar, Luciana, mas eu não tô te ouvindo, querida. Tem alguma coisa errada aí com a sua conexão. Veja se tem um microfone aberto aí. Você abriu, mas a gente não te ouve. É até bom para a gente testar isso. Você está usando o Bluetooth, telefone? É isso? Estava no microfone que não existe, um microfone virtual. Tá bom. Oi, fala, minha querida, o que você quer falar? Eu queria falar só uma coisinha. A gente tinha que revisitar a semiditadura que todo funcionalismo público viveu durante o governo Bolsonaro. Bruno foi exterminado. E tudo que o cara falou é de que ele estava no lugar errado, na hora errada. Aqui na terra indígena, montes de funcionários públicos saíram de suas funções, o IBAMA está super desfalcado em funcionalismo, porque todo mundo era perseguido. Eu fui perseguida. O pessoal da direção do INPE achava que eu ia ser assassinada por eles. Eles achavam que os caras iam meter uma bala em mim. Eu sonhei que eu levei uma bala na cabeça. Porque era assim, era direto fazendo chantagem com o meu diretor, fazendo que não ia dar dinheiro, que ia expulsar ele. Sabe, era assim, eu recebia uma mensagem de 1, 2 por semana dizendo qual era a lei que eu seria incriminada por criticar os meus superiores. Eu achava que era todo o funcionalismo que recebia esse e-mail. Meu diretor me disse, não, era só você no INPE que recebeu, eu não sabia. Então, assim, a gente viveu uma deformidade, uma semiditadura durante a era Bolsonaro, e agora esses caras ficam pagando de liberdade de expressão. A gente tem que passar essas coisas a limpo, sabe? Muito bom você ter falado isso, Luciano. Tenho certeza que o Cunca também gostou, porque faz parte, inclusive, do escopo da pesquisa que ele faz. Que como é que vai ficar, né, essa semiditadura que a gente teve, né? Não vai ter uma comissão de verdade para tratar dessas questões, né?
A gente precisa pensar nisso. E faz tudo parte desse cenário dessa BIM paralela, de tudo que está acontecendo. Professor Cunca, demais, Desculpa hein? Desculpa ter entrado, Cunca, prazer lhe conhecer. O mesmo, Luciana. Eu estive no Obrigado. Fórum Panamazônico, foi um prazer saber que você está aí, que eu fui tentar ouvir, escutar e estar presente num outro território que não é o da favela. Eu pensei nesses dois territórios como os territórios potentes para a mudança. A Amazônia hoje é a nova questão regional, nacional e mundial brasileira, como foi um dia nordestina, e o território urbano periférico popular. E esses dois elementos, eu fui até lá um pouco assistir e participar de um evento sobre defensores de direitos humanos com indígenas do Maranhão, com populações tradicionais do Maranhão, com outras pessoas, que foi muito interessante. E foi muito bom ter participado em Belém do Fórum Panamazônico. Uma coincidência aqui, né? Estou apaixonado pelo Cunca, assim como todo o público que está nos assistindo aqui. Cunca, demais. Você é o cara. Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Não sou, não. Pô, exatamente, tem que ter uma autoironia. Nunca ser o cara. O cara é uma invenção mítico-política. Sou gente ali com os erros, tem muita coisa, todos, mas é bom poder estar com capacidade de dizer algo num momento como esse. E obrigado, Conde, por nos propiciar isso.